Boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma apresentação rápida da nossa convidada, dizendo assim, sobre o prazer que é ter a Tainara de volta a São Paulo por uma parceria com a escola e com o GT do IAB de Clima. Lembrando que a Tainara veio no ano passado já participar de um dos eventos do GT, no qual a gente resolveu abordar o tema da questão da adaptação e, na verdade, de toda a pauta da discussão climática, focado muito nas cidades. E naquela proposta daquela mesa redonda, a gente buscou juntar o pessoal que falava sobre o litoral norte, sobre Porto Alegre, como capital do Rio Grande do Sul, região extremamente afetada pelos últimos eventos climáticos extremos. E a Tainara veio representando Belém, né? Não tanto como uma cidade vitimada pelos eventos climáticos extremos, mas talvez num epicentro tanto de discussão quanto de ação efetiva humana, né? Que gira em torno da discussão do clima, com todas as contradições que a gente sabe que são inerentes da nossa situação atual de discussão sobre grandes eventos, grandes investimentos, grandes obras de intervenção, como fazemos cidades. E eu acho que, acima de tudo, a Tainara vem como uma pessoa de uma referência de nível nacional, que traz para a gente uma discussão, eu acho que é muito interessante, avançadíssima, do meio de Belém e do Pará, né, na discussão de clima. Eu acho que por isso que eu acho que vai ser muito interessante ouvir a Tainara falar. Só para passar a mini bio da Tainara, ela é arquiteta urbanista, mestre e doutora em urbanismo na Universidade Federal do Pará, coordenadora de pesquisa e dados do Centro Brasileiro de Justiça Climática, professora do Centro Universitário do Pará, a CESUPA, e presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará, o CAL-PA. E membro do IAB, formado, você também faz parte da diretoria? Ah, sim, mas a gente também comemora a reinstituição do IAB de Pará também. Então, sem mais delongas, obrigado, Tainara, para você aqui o microfone. Se eu entrar no IAB, eu vou ter que arrumar um clone para colocar mais uma coisa aqui. Acho que eu vou sentar. Acho que, primeiro, boa noite, pessoal. É sempre um prazer aceitar o convite do IAB e agora da Escola da Cidade para estar aqui compartilhando um pouquinho. Enfim, compartilhar, provocar, tensionar algumas questões e... Acho que eu vou ficar em pé, que eu consigo ver vocês melhor. E aí eu trouxe para a gente conversar algumas questões, que aí eu vou explicando um pouco desse processo de diálogo mesmo. Eu acho que quando o Luiz me convidou, foi muito para dialogar com o nosso campo do conhecimento, que é o campo da arquitetura e do urbanismo. Então, vou provocar muito também essa agenda do clima, natureza, cidade, mas fazendo muito autocrítica e fazendo muito uma revisão de quem nós somos como categoria profissional, como nós estamos em relação à formação e ensino. E aí a nossa palavrinha, acho que principal de hoje é sobre repertório. Então, eu tenho... É a primeira vez, inclusive, que eu faço essa apresentação, que traz muito do que foi a minha tese, que foi defendida ano passado, em dezembro. E ela ainda nem está com link público, porque falta aquelas revisões finais que a gente vai empurrando com a barriga. Mas daqui para junho, julho, vem aí. Mas o que eu queria convidar vocês para a gente conversar um pouquinho é sobre repertório, porque eu acho que foi a palavra que norteou. Quando a gente está falando do contexto que a gente vive hoje, não só de crise climática, mas de uma crise sistêmica, né? Que culmina numa crise climática, mas é uma crise de moradia, de saneamento, de infraestrutura, de mobilidade, em vários setores, né? E aí, quando a gente olha para o nosso campo do conhecimento, tem muito esse lugar do repertório. Repertório de política pública, repertórios de programa, repertório projetual, arquitetônico, urbanístico ou paisagístico. E aí eu venho de um contexto de uma cidade que está se preparando para sediar o maior evento climático do mundo e que está sendo atravessada por muitos projetos, por muitos programas, recebendo muito investimento. E eu sempre brinco que Belém está como qualquer cidade aqui do Sudeste que se preparou para a Copa do Mundo ou para a Olimpíada.
atravessada por muitas obras num curto período e com muitos processos que foram suprimidos. E aí, de novo, o repertório, porque o repertório dos projetos que têm chegado lá para, enfim, maquiar ou preparar a cidade para receber um evento como esse. Mas, ao mesmo tempo, também é a gente conversar um pouquinho sobre o processo, porque para chegar numa solução projetual, numa solução a nível de política pública, é preciso repensar esse processo de como isso acontece. É muito mais o processo e muito menos o produto, inclusive. Porque um produto com processo mal pensado, ou com lacunas, ou incoerências, chega num produto complicado. E a gente volta nessas palavras um pouquinho mais lá na frente. Mas acho que tem outra coisa que é importante ali, óbvio, não dá para falar sobre tudo, mas de me apresentar, porque quando eu penso essa conversa, ou pensei o processo de tese, ou penso na minha atuação hoje em dia como arquiteto e urbanista, os processos e o repertório eles são tensionados a partir do momento que eu, enfim, me vejo como pessoa, como indivíduo. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Quando eu passo a questionar o repertório de formação no campo da arquitetura e do urbanismo, é porque eu revisito como foi a minha graduação. As disciplinas, os professores, o referencial bibliográfico, o que eu entregava como produto final de cada módulo, cada disciplina. E eu só consegui fazer essa revisão já no final do doutorado, basicamente. Porque me faltava repertório para ajustar a minha lente e olhar criticamente para esse processo. E aí, esse aqui foi um esquema que eu coloquei na tese, porque é importante pessoalizar, é importante trazer de que lugar você está falando, de quem você é como indivíduo, de qual classe social você faz parte, de que meios você circula, do quão sensível você está para as discussões que a gente conversa um pouquinho mais ali na frente, né? E aí eu gosto muito de falar porque eu sou uma arquiteta e urbanista que já atuou muito com plano setorial, revisão de plano diretor, elaboração de plano de mobilidade, habitação. Sou uma arquiteta e urbanista que é professora, já foi de 3 instituições, hoje em dia eu estou só em uma. Sou uma arquiteta e urbanista que trabalhou muito tempo em assessoria parlamentar ou dentro da gestão pública. Então, todos esses processos foram condicionando o meu olhar também, para conseguir entender, enfim, o mecanismo, às vezes, por dentro da política pública. Ao mesmo tempo que trabalhei em escritório que trabalhava com grandes obras de licitação. Então, obras de campus de universidade, obras de infraestrutura urbana. E aí tudo isso vai moldando ou complementando, inclusive, aquela formação mais acadêmica. Ao mesmo tempo que eu tenho uma trajetória também de engajamento junto aos movimentos sociais, o que me permitiu ir para campo, para a ponta do território. E aí olhar para todos esses processos e circular com atores muito diversos nos permite, de novo, voltar e revisitar repertório e revisitar processos. Então, esse sempre é um convite que eu faço muito para os alunos, arquitetos, alunos de pós-graduação, de tentar olhar para essa diversidade de atores que, enfim, interferem ou impactam diretamente na nossa atuação. E eu acho que outro fator importante é descentralizar o debate, que foi outra questão. Estou explicando um pouquinho do contexto para vocês entenderem o que vem aí na frente. Não fiquei só na capital. Enfim, nasci em Belém, capital do estado do Pará, da região metropolitana de Belém, e aí isso condiciona até o olhar, um olhar metropolitano, urbanizado de uma capital. Mas, desde a graduação, eu tive experiências de pesquisa que me levaram para outros lugares. Sudeste do Pará, oeste do Pará. E até quando eu fui começar a trabalhar também, fui trabalhar em Marabá, em Parauapebas, em Santarém, em Canaã. E aí isso muda, de novo, a minha lente, porque era uma lente metropolitana. Quando você vai para a cidade média, cidade pequena, vila, comunidade extrativista, comunidade ribeirinha, quilombo, muda completamente a noção, inclusive espacial, de repertório de tipologia, de material, de como você pensa a arquitetura e o urbanismo para aquele contexto que não é uma metrópole, ou não é uma capital. E aí o que eu percebi, muito do que eu aprendia não fazia muito sentido. Então eu estava muito bem formada para atuar numa capital, mas será que eu estava bem formada para atuar para além da capital? Em outros contextos? E aí eu sempre falo que assim, um ponto de partida da discussão de repertório, que aí desdobra em outras questões, foi uma entrevista que eu fiz no final da graduação com a dona Ana. E eu sempre conto essa história, porque, de fato, ela foi um ponto de inflexão ali, de virada. E a entrevista com a dona Ana, moradora de um assentamento extrativista em Santarém. E na entrevista com ela, eu estava na graduação, e eu sempre conto a mesma historinha. Eu estava ali, acabado de olhar aquele livro, Cidade para Pessoas, do Yangel, achando o livro maravilhoso. Chego lá na entrevista com a dona Ana e, enfim, julgo o território que ela vive a partir da lente do livro que eu tinha acabado de ler. Sobre qualidade de espaços públicos, qualidade de bem-estar urbano, o que seria uma cidade ideal,
e categorias e indicadores muito bem estabelecidos. Mas, ao mesmo tempo, um livro muito bonito visualmente, com fotos incríveis, mas do contexto de Copenhague. E aí, quando eu chego aqui no assentamento extrativista em Santarém, eu olho e falo assim, e comparo. E aí, a lente de comparação é muito injusta, porque eu estou comparando Santarém e um assentamento extrativista com Copenhague, na Dinamarca. Um abismo de diferença. Mas, naquele momento, o meu repertório, ele olhava para aquele contexto e via como inferior, precário, vulnerável. E aí, depois de uma semana dentro do assentamento e conversando, eu fiz uma pergunta para a dona Ana, que era pensando, a neta dela tinha a minha idade. Se ela imaginava, assim, gostaria que a neta e as futuras gerações estivessem na área central, urbana de Santarém. E, na minha lógica, essa pergunta foi muito pensando em melhoria de qualidade de vida. Porque imaginava, vai para Santarém, vai ter mais oportunidade, nananã, aquele discurso clássico. E a resposta dela foi completamente o oposto. Ela não queria, nem pensava e nem imaginava. E aí a resposta dela traz pontos que me fez pensar a minha vida, inclusive. Quando ela vai dizer assim, olha, Deus me livre, aqui eu tenho tudo que eu preciso. Eu trabalho quando eu quero, eu tenho um pedaço de terra, eu tenho um espaço, tenho minha ajuda, tenho minha família. Lá eu não ia ter onde morar. Lá eu ia morar num barraco. E, de fato, com a renda dela, ela ia ter que ocupar uma área informal da área urbana. Lá ela tinha um lote produtivo. E no lote produtivo, por ser muito maior, tinham 3 casas. Dela, dos 2 filhos, seu esposo, sua mulher, seus netos. E aí ela foi desconstruindo a relação tempo, a relação trabalho, longe de romantizar a situação. Mas do quanto que ela foi provocando ali o meu repertório, de achar que aquele modelo ideal era você morar num apartamento na área central, perto do trabalho, e uma relação de tempo e de trabalho completamente diferente. Eu lembro que eu fiquei pensando assim, cara, eu não trabalho quando eu quero, a hora que eu quero, e o quanto que, de fato, era muito diferente essa relação, não só social, mas também espacial. Porque quando eu olhei para o assentamento dela, eu fui procurar elementos tipológicos que nos é apresentado. E lá tinha outros que não nos são apresentados. Não tinha a praça, o parque urbano, os mobiliários urbanos, mas tinha um campinho de futebol, que era o espaço do festival de cultura, era o encontro da terceira idade no final da tarde, onde as crianças brincavam. Não tinha o playground, mas tinha o campinho de futebol, igarapé, à beira do rio, e todo final de tarde a festa acontecia. Sem necessariamente ter esses elementos mais sofisticados que a gente, enfim, conhece, pesquisa, acessa catálogo, baixa e usa nos projetos. E aí eu compartilho com vocês algumas questões ali que ficaram na minha cabeça ao longo desse processo, né, de olhar para esse campo da arquitetura. Eu acho que eu tinha algumas crises de, se essa crise urbana ela é um fato, por que a gente continua reproduzindo um modelo que não funciona? Eu acho que quando eu entro no mestrado, eu entro um pouco com esses questionamentos, inclusive, e aí eles me perseguem desde então. Porque eu ali naquele momento, sem muito repertório ainda, ficava olhando para a cidade da Amazônia, que ainda estavam canalizando o rio, construindo viaduto, o túnel, aquele discurso do desenvolvimento e do progresso. Estavam copiando São Paulo dos anos 40, 60, a mesma fórmula, que continua acontecendo hoje. E aí, se já está posto essa crise, por que não mudava a política pública? Por que não mudava os projetos? E aí eu ficava pensando muito isso, olhando para as minhas experiências individuais. Porque quando eu estava nos escritórios de arquitetura, continuava-se fazendo projetos que a gente sabe que são insustentáveis. Mas, ao mesmo tempo, o termo de referência da licitação que era aberta condicionava aquilo. Então, não era culpa do arquiteto que estava no escritório que não tinha criatividade, ou que era ruim, ou que não tinha repertório. É que você precisava se adequar a termos de referência, que iam lá e condicionavam muitos produtos, inclusive, e processos. E, ao mesmo tempo, eu ficava pensando nas minhas experiências dentro da gestão pública, do quanto que você, enfim, tinha uma dificuldade de fato, ter um termo de referência que iria conseguir amarrar e condicionar um projeto de melhor desempenho, que era o que iria garantir, então, os escritórios que fossem competir ter um projeto no nível de qualidade um pouco melhor. Então, isso era uma crise de, se é assim, se é óbvio, se a gente sabe, por que não muda? E a outra era, olhava muito para essa discussão climática, olhava para a Amazônia, e aí tinha outra incoerência que eu ficava percebendo, que é, a Amazônia continua reproduzindo um modelo de cidade dos anos 40, dos anos 50, 60, rodoviarista, apagando os rios, impermeabilizando o solo, torres espelhadas para todos os lados.
E se a gente já sabe que ali existe um repertório de soluções muito mais interessantes, e aí um parêntese importante, não é para a gente romantizar que agora as cidades todas precisam ser vilas ribeirinhas, mas é simplesmente um padrão de não conversão, de não avançar com o processo de urbanização hostil, violento, desigual, injusto, para cidades que não são assim, e que não são cidades aglomeradas, densas, com mercado de trabalho formal. Então, não tem por que esse mesmo modelo ser replicado em tudo quanto era cidade. Eu sempre brinco que Belém não tem muito mais esperança, mas entre 144 municípios, Belém é um. E na Amazônia, a metrópole é a exceção, não é a regra. A gente tem muito menos metrópole e região metropolitana do que outras tipologias de cidade. Mas o projeto que chega é o mesmo, de orla. E aí, por que a gente não reconhece, então, essa diversidade? Por que a política pública, quando chega, inclusive hoje em dia, as consultorias que têm sido feitas para a Amazônia, e aí consultorias internacionais, nacionais, com planos de adaptação, mitigação, projetos de solução baseado na natureza, que quer fazer jardim de chuva em muitas cidades da Amazônia. E aí não vão fazer. E aí, quando a gente chega no governo federal, é assim, mas os municípios do Pará nem tentam, para o edital tal, não vão tentar. Tem mais o que fazer. Tem saneamento básico para resolver, esgoto, água. E aí fazer jardim de chuva realmente não é o edital que eles vão aplicar para pleitear, porque não tem nem calçada. Começa por aí. Não vai ter ainda questões básicas resolvidas. E aí era a minha segunda crise, dessa incoerência. E aí repara que eu estou aqui, eu sempre brinco que muitas vezes a minha fala, ela é uma fala de obviedades, porque se a gente para e reflete, a gente sabe disso. E aí tinha outras questões, né? A terceira crise, eu brinco que essa tese ela foi resultado de muitas crises existenciais. E aí a terceira crise era essa da intersecção. Se a gente sabe que a desigualdade ela afeta mulheres de maneira diferente, população negra de uma maneira diferente, você tem quem é mais vulnerabilizado, ao mesmo tempo você tem essas camadas sociais que vão liderar os processos de resistência, por que isso não está posto na agenda? Na agenda de política pública, de projeto e aí de formação e ensino. Por que eu só fui começar o meu processo de letramento de gênero e racial, acredite se quiser, no mestrado? Porque isso foi uma discussão que nunca me tinha sido apresentada. Então, se você pegar, inclusive, a minha dissertação, que está aí pública, não debate esses temas. E aí, quando eu chego no doutorado e começo a ter acesso a essa literatura, eu fico, gente, bastava olhar no espelho, né? Mas isso não apareceu na discussão e isso não era rebatido nos processos que eu discutia, trabalhava, projetava, assessorava. E aí eu chego na minha última crise, então, que é com o nosso campo do ensino. Porque aí eu me vejo como professora de arquitetura. Então, eu sou professora desde 2016, de arquitetura e urbanismo. E aí até eu entrei no doutorado em 2019 para 20. E como é que eu nunca nem tinha me questionado sobre isso? E aí eu começo a questionar, então, assim, como é que a gente não está colocando isso na grade curricular? Clima, gênero, raça, esses debates como um todo. E aí, como é que isso não está dentro da formação base? E aí eu fui, num determinado momento, depois eu vou trazer os dados para vocês, olhar as grades curriculares, os PPCs de curso. Porque o que a gente percebe? Que isso começa a aparecer dos anos 2010 para cá, mas como uma disciplina optativa. Quem quiser vai lá e estuda isso. E não transversaliza ou ensina de maneira geral. E se a gente está falando de uma categoria profissional como a nossa, que ainda é vista no Brasil como uma categoria supérflua, elitizada, inacessível, a gente não começa a se reposicionar porque a gente não muda a base da formação ainda. E aí imagina que eu preciso passar aqui por 5, 7, 8, 9, 10, 11 anos de estudo, se somar a graduação, mestrado e doutorado, para eu conseguir ter acesso a esse debate minimamente. E aí isso começa a virar uma chavinha na minha cabeça. E aí, assim, os debates que eu fui pensando, né? Eu me empolguei e não mostrei as imagens. Assim, do quanto que essa crise, ela está posta, ela é dada, ela é consenso. Então, assim, nós não deveríamos precisar mais convencer ninguém disso. E aí, quando a gente está falando de cidade, a gente está falando de fenômenos que antes eram muito distantes, mas que já estão na nossa porta há muito tempo. E eu acho que os eventos do Sul muito recentes deixam isso muito evidente, porque até então ainda existia esse discurso do futuro. Gerações futuras serão impactadas e aí o futuro chegou.
Ao mesmo tempo que a gente vai falar de uma agenda climática, mas que pouco a gente vê no nosso campo de atuação se pautar. De fato, uma agenda urbana, cidade. Porque se for olhar para a Amazônia, é isso, a metrópole é a exceção. Região metropolitana é minoria. Tu vai ter pouquíssimas. Mas 70% da população da Amazônia mora em cidades, em centros urbanos. Então, você tem uma urgência de pautar esse debate. Ao mesmo tempo que, por outro lado, a gente vê a replicação de modelos ali, de projetos que vão na contramão do que seria o urgente a ser feito. E aí a política pública condicionando e dando passos para avançar de maneira muito discreta, vamos assim dizer. E aí, se for pensar, vou pegar Belém como exemplo. As praças de Belém ou das cidades médias no Pará são praças assim. A pracinha do bairro. Ela é aquela clássica praça cimentada com uma academia ao ar livre, se tiver sorte um playground e um quiosque. E aí, nesse mesmo modelinho, como um carimbo que vai sendo reproduzido em larga escala. A gente continua tamponando o rio. Obras da COP em Belém estão fazendo isso, por mais que a gente já saiba disso há muito tempo, que isso é um grande problema básico de dragagem do canal. Então, a gente continua reproduzindo um modelo que não se resolve e não avança a nível de soluções de projeto. Ao mesmo tempo que essas camadas por dentro da crise, de novo, está posto, os dados revelam de quem é mais vulnerabilizado, quem está mais exposto. E aí, como é que a gente incorpora isso nas nossas discussões, quando está olhando para a agenda pública? E aí, o quanto que isso tem a ver com forma, com tipologia. Por isso que eu fiz esses esqueminhas na época, enfim, refletindo ali na tese, muito sobre como é que isso nos é ensinado ou aquilo que não é ensinado. Porque é uma escolha epistêmica. O que você ensina, o que você não ensina, o que você discute, o que você não discute. E aí, basicamente, quando eu vou olhar para a minha formação, eu sou ensinada que o tecido urbano ideal é essa malha em tabuleiro de xadrez. Por quê? Custo-benefício, otimização do uso do solo, implementação de redes de infraestrutura. E aí você vai lá e cria sempre essa malha em xadrez. Eu vou aprender que o jeito certo de morar, a tipologia construída, a maneira de ordenar, a morfologia urbana, quadra, lote, quadra, rua. E aí você hierarquiza e você redistribui os espaços. Que espaço público é praça, é parque. Mas, assim, se eu for olhar para a minha experiência empírica de Amazônia, o espaço público que menos tem é praça e parque. Tem outros espaços públicos, mas que são vistos como espaços informais. E aí, quando o formal chega fazendo a pracinha de bairro, clássica. E aí, assim, materiais e técnicas construtivas, por exemplo, quando eu estou falando de Amazônia, você condicionar a nível de política pública tudo virar alvenaria é um problema. Quem acessa esses recursos de melhoria habitacional? Se eu preciso mudar todo o material construtivo para a alvenaria. Em muitos contextos, isso não é possível. E aí, do quanto que esse debate é um debate de repertório. Por isso que eu falei, guarda aquela palavra de repertório. Porque, assim, falar de clima, falar de projeto, de adaptação, é dar uns passinhos para trás. Pelo menos a gente, enquanto arquiteto e urbanista. Assim. A gente precisa voltar um pouquinho mais atrás para começar a pensar em soluções de inovação. Senão a gente vai criar só essas soluções mainstream que não funcionam. Então, uma coisa é tipologia, material, e outra coisa é o debate. Eu fiquei pensando do quanto que eu demorei 10 anos para me questionar sobre, sei lá, o modulou, você ter o homem universal, o sujeito universal, e isso virar parâmetro para tudo. E aí, o quanto que eu vou ter, numa realidade de Amazônia, a maioria das famílias sendo chefiadas por mulheres. E aí, como é que é essa estrutura? Como é que você discute? Se você pensa a cidade ou o projeto para um sujeito universal, que sujeito universal é esse? Ele vai ser quem? Dificilmente ele vai ser, não sei, uma mulher negra PCD. E aí, como é que você pensa, de fato, a diversidade para conseguir atender a maior parte, né, da população? E aí, do quanto que a gente não discute, quanto que, por exemplo, espaço público. Quem historicamente tem direito a usar o espaço público, quem não tem? Por quanto tempo a mulher foi negada a usar o espaço público e condicionada ao espaço privado? E aí a gente começa a olhar para tudo aquilo que forma a gente como profissional e como indivíduo. Se eu pensar que eu fiquei 11 anos na universidade sentada aprendendo. E aí, se você não tensiona o debate, você não reposiciona criticamente. E aí começa, de fato, a começar a inovar a nível de solução. Passei. E aí eu fiquei questionando muito essa lente ali, né? Colonial, de maneira geral. Do quanto que isso foi condicionando um repertório que está posto e que a gente, às vezes, só aceita e segue. E nem reflete muito sobre, né? Que traz essas dimensões todas da cidade.
de material, técnica construtiva, tecido urbano, gabaritos. E aí, o quanto que eu fiquei olhando no meu contexto para a Amazônia, para Belém, do quanto que isso foi imposto. Né? A Amazônia ela passa por ciclos de desenvolvimento muito intensos. E ela passa por ciclos de colonização externa e interna. E aí a gente vai ter lá muitos planos de alinhamento, desde a época da ocupação das vilas portuguesas, muitos planos de alinhamento, muitos planos higienistas. E aí, até hoje, a política pública ela vai condicionando. Então, para a gente, as soluções que começam a chegar, inclusive agora, no contexto atual de crise climática, vão ser soluções que falam de automatização, são soluções de aplicativo, são soluções muito soft para uma cidade que tem uma cobertura de saneamento básico muito ruim, onde eu vou ter 11% de esgoto coletado, não tratado. Então, de fato, essa maquiagem verde que começa a ser vendida como solução, eu questiono democratização do acesso, se isso vai ser dado livre, o quanto que isso vai custar para implementar de fato. E aí o que eu mais vejo, por exemplo, é como se aplicativo fosse solução para tudo, a nível de repertório recente. E aí lá a gente vai ter um contexto dessa imposição de maneira muito intensa, de maneira muito voraz e de maneira muito descentralizada. O que eu vou ter, por exemplo, de ocupações de vilas portuguesas que chegam com uma morfologia posta e dada, é muito grande. O que eu vou ter de plano de alinhamento, o que eu vou ter de núcleos e cidades planejadas do zero, nos anos 60, 70, 80. E aí o que eu vou ter, por exemplo, de conjuntos habitacionais que são numa escala de 7.000 unidades. É um bairro. Então, não são conjuntos pequenos, pontuais. Eu lembro que eu participei de uma pesquisa de avaliação do Minha Casa Minha Vida Nacional. E aí estava todos os estados, muitos municípios. E eu lembro que eu sempre brincava, porque quando chegava o debate aqui, São Paulo, Rio, era 600 unidades, 2.000 unidades, quando no máximo isso chegava. Lá a gente tinha formas de burlar o contrato e você tinha 8.000 unidades. Então, entregues de uma vez só, porque você segmentava em 3, 4 contratos e fingiam que eram empreendimentos diferentes. E isso começa a ser espalhado, de fato. E aí você vai ter um problema muito grande. Né? Acho que nem preciso abrir muito parênteses em relação a isso. E aí eu volto para a minha crise. É uma sessão de terapia hoje, não é uma palestra. Do quanto que eu fiquei refletindo ali, né, dessa questão do repertório, dos processos. É uma crise que ela chega na técnica, mas ela é muito antes. Ela é uma crise ética que vai condicionar uma estética e vai condicionar uma técnica. E aí é por isso que eu volto esse espaço, convido vocês a dar esse passinho para trás para discutir repertório, porque existe uma expectativa de solução pronta, sabe? Como se eu viesse hoje aqui trazer um portfólio de projetos que vocês podem replicar, ou utilizar, ou implementar. E aí nunca vai funcionar dessa maneira se você não revisitar, enfim, esses processos de maneira geral. E aí, quando eu olho para o... Assim, foram alguns esforços que eu fui fazendo, né? De quando eu olho para esse contexto, assim, de... Isso envolve narrativa, isso envolve um reposicionamento da história, inclusive. E aí eu vou olhar para a gente na Amazônia hoje. Olhos do mundo voltado para a Amazônia em função da COP. Eu fico pensando do quanto que essa narrativa ali do exótico, ela sempre esteve posta para a gente. A Amazônia sempre foi esse lugar exótico desde as primeiras grandes expedições, que vão narrar esse lugar de estranhamento e de imposição de repertório, de civilidade, de moral, de costume, de composição familiar e espacial. E aí você vai lá e muda a tipologia de assentamento, de como é reorganizado a construção, a moradia, o espaço público, o espaço religioso. Você reordena o território como um todo. Não é só uma moralidade social, mas ela é espacial. E aí o espacial ele vai condicionando o meu repertório. Por isso que é muito difícil eu, por exemplo, convencer o meu avô a não cimentar o quintal dele. Ele fez isso faz 2 anos. Foi uma tragédia. Ele achou que ele estava arrasando, ele veio contar muito orgulhoso para a gente. Mas porque para ele foi apresentado sempre. E ele falou muito orgulhoso assim, agora ficou limpinho, com um quintal gigante, todo cimentado. E aí tinha árvore, grama, areia. Mas ele cresceu vendo na televisão o que era o jeito certo de morar, de ter casa. E aí uma pessoa que vem de um contexto muito pobre, consegue a sua casa própria, tem um terreno com quintal, o sonho dele era aparecer desenvolvido, alcançar o progresso. E o progresso era cimentar o quintal. Então não tinha narrativa, sei lá, conceitual que eu fosse tentar convencê-lo do contrário.
Porque ele tinha uma expectativa muito grande. Ele lava o cimento todo final de semana agora, porque Belém chove todo dia. Mas é um desenvolvimento que vem na cabeça dele e que foi construído. Por isso que eu voltei muito para a narrativa. De que narrativa é essa que nos foi apresentada, né? De uso de espaço, de composição do território, de materiais e técnicas construtivas que foram ali abandonadas porque eram vistas como inferior, e muito mais resilientes, muito mais sustentáveis, mas que, inclusive, até hoje a política pública não vai permitir, porque para uma família acessar um cheque moradia que a gente tem de melhoria habitacional, existe uma lista de materiais que são possíveis e que não são possíveis. E uma narrativa que envolve muito o debate climático que a gente tem hoje em dia. Então, imagina os cartazes da época dos planos de integração nacional. Eu acho eles muito didáticos. Não sei se vocês já viram alguma vez. E eu acho que eu até pergunto, alguém já tinha visto esses cartazes? Levanta a mão para mim quem já tinha visto. Eu pergunto porque depois eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. E aí do quanto que a gente desconhece a realidade do nosso contexto a nível de Brasil, de maneira geral, né? Eu digo porque isso aqui, para mim, sempre foi apresentado no ensino médio, no ensino básico, nas aulas de História e Geografia. E aí, imagina só, eu acho eles muito didáticos, dá uma olhada. A Amazônia já era. E aí pega esse cartaz dessa aqui, né? E aqui são anos 40, 50, 60, que são os planos de integração nacional, as políticas de desenvolvimento a nível de Brasil. Vamos rasgar o inferno verde. Eu acho que se a gente pegar os cartazes da COP hoje em dia, os cartazes dessa época, já dá ali um case de análise, de discurso, de narrativa, de projeto. E aí o quanto que isso vai sendo construído, né? Ou esse lugar da exploração e do recurso natural e da natureza como recurso, para eu fazer dela o que eu quiser, ou de apagamento. E aí agora a gente quer correr atrás do prejuízo. O chega de lendas, vamos faturar. Acho ótimo, é um respeito total, né? Mas o quanto que eu acho eles, de fato, didáticos. E aí é interessante fazer essa comparação do quanto que hoje em dia a gente está numa narrativa ali de resgate e que por muito tempo a política de fato era essa. E isso não era só cartaz, isso era política pública, isso era projeto urbanístico, paisagístico, habitacional, que chegava na região como um todo. E aí eu fico pensando, assim, para a gente chegar nesse debate mais contemporâneo, né? De uma coisa é a narrativa histórica, são os projetos, programas, mas também a gente consegue trazer e entender por que o contexto atual, o dado revela esse cenário. Da gente ter os piores indicadores. Então, a gente vai ter ali, hoje em dia, a Amazônia é o lugar com pior, a cidade da Amazônia performa os piores índices. Saneamento básico, acesso à água, infraestrutura, mobilidade, acessibilidade, arborização urbana. As duas capitais do Brasil com piores indicadores de arborização urbana é Belém e Manaus. E aí, o quanto que os índices eles vão mostrar o resultado de um processo histórico também, né? Que vai construindo e vai condicionando esse cenário. Então, o quanto que, de fato, a discussão volta para o repertório, porque o repertório hoje ele ainda é ruim e insuficiente para conseguir vencer ali um limbo histórico que a gente vai ter de condicionamento. E aí, o quanto que a gente vai ver também, eu acho que um dado recente do IBGE de favelas e comunidades urbanas. A capital do Brasil com a maior quantidade de favelas e comunidades urbanas é Belém. Então, assim, quando vocês olham hoje em dia, está viralizando tudo sobre COP, né? A Ecoárvore semana passada, os parques, assim. Porque tudo está repercutindo. Eu até esqueci, eu fui rir e esqueci do que eu ia falar. Mas tudo está repercutindo tanto, mas de fato o buraco é muito mais embaixo, muito mais difícil de conseguir resolver, porque existe ali um processo histórico que foi construído, que foi condicionando, e reverter agora o cenário é muito complexo. E aí eu sempre gosto dessa virada. Que é assim, uma coisa é essa narrativa, uma coisa é o dado, o indicador. E aí você sempre coloca esses territórios nesse lugar de vulnerabilização, nesse lugar de apagamento, nesse lugar de extrema pobreza, extrema precariedade. Mas a Amazônia ela é muito para além disso, muito, muito mais. Ela sempre foi um lugar de inovação, ela sempre foi um lugar de arranjos diversos, de repertórios espaciais, culturais, sociais. Ela sempre foi muito para além disso, e aí continua sendo. Só que é um conhecimento que a gente não acessa ou não chega para a gente, de maneira geral.
Então cai naquele lugar de, ai, coitadinha da Amazônia. Quando ali teria muitas soluções que poderiam pautar, de fato, uma virada de inovação. E aí, desde o discurso do antigo vazio urbano, e a Amazônia sempre foi ocupada, densamente ocupada, só que com uma dispersão territorial muito grande. A lógica não era uma lógica de aglomeração no mesmo lugar, na mesma vila, na mesma cidade. Era muito mais dispersa no território. E isso era uma estratégia de ocupação, inclusive. E o quanto que esse espaço, inclusive... Aí, volta. Eu gosto muito da tese do Rodrigo Castriota, ganhou o prêmio há uns 2 anos atrás, e ele vai mostrar assim, que quando o europeu chega na Amazônia, ele não reconhece, ele inferioriza, porque ele está olhando para esse território com a lente dele. E aí ele está procurando a referência de cidade que ele tem na Europa. E aí ele chega lá e vê um outro arranjo, o outro é ruim. Então tem esse não reconhecimento, não validação do outro, ou do que ele faz, do repertório espacial, tecnológico, de soluções. Então começa a achar que, de fato, não tem nada. Não tem cultura, é só natureza, não tem um espaço construído na mesma proporção. E aí você compara. E se você compara, o meu é melhor, o outro é inferior. Foi basicamente o que eu fiz com a dona Ana, em Santarém. Quando eu cheguei no assentamento, eu achei inferior, se comparado ao repertório que me formou. E aí, assim, eu trouxe isso aqui menos para abordar, porque não é uma fala sobre a Amazônia, mas para mostrar o quanto que, de fato, a gente vai ter soluções, arranjos tecnológicos, inovações, redes de cidades com infraestrutura, com abastecimento de água, com modais de comunicação, todo um arranjo produtivo, social, relações de trabalho que existiam, mas que não foram reconhecidas, que foram disseminadas e apagadas. E aí você constrói um novo modelo em cima daquele, apagando e negando completamente. Aí você recupera isso hoje em dia, graças à arqueologia. E aí você vai ter um outro repertório, um repertório que é o que a gente reivindica hoje. Então, hoje a gente vai reivindicar uma diversidade de tipologia, materiais locais, um arranjo coletivo, espaços mais comunais, integração com a natureza. Então, tudo que é a grande agenda urbana atual para pautar a inovação num contexto de crise climática é o que já existia e sempre existiu. E continua existindo, porque resiste. Sabe aquela frase clássica do Nego Bispo, ou é do Krenak? É do Krenak. Que ele fala que ele está muito mais preocupado com o pessoal da cidade. Porque o pessoal da aldeia e do quilombo sempre soube resistir. Resistiu por séculos e continua resistindo. A cidade que não sabe se virar. É do Krenak, né? Que ele vai falar, e é justamente isso. O que a gente está reivindicando como agenda urbana metropolitana hoje é o que sempre existiu. A gente que nunca soube reconhecer. A gente nunca soube ir lá, de fato, estudar o arranjo, a técnica, o material. Eu sempre levo as minhas turmas de arquitetura para as comunidades ribeirinhas, porque Belém tem 39 ilhas, então dá para fazer isso relativamente próximo. A maioria nunca foi nenhuma. Então já é um estudo quase que antropológico, a primeira ida. Porque mesmo tendo 39 ilhas, a maioria nunca pisou numa. E do ano passado eu levei para Cotijuba, que é uma ilha que não é várzea. E aí Cotijuba tem uma tecnologia maravilhosa chamada motorhatch, que é uma moto que puxa uma charrete. É genial, dá um Google aí. Motorhatch é tudo. A FUA vai ter o bici-hatch, a bicicleta que puxa uma charrete. Porque são ilhas que não entra carro. Então você cria arranjos, você paga passagem, tem 6 lugares. E aí a turma pensa 40 alunos de arquitetura andando de motorhatch, né? Parecia uma frota passando. Foi genial. É uma aventura. Mas o fato é que eles foram, e a gente sempre vai todo semestre. E quando a gente vai para as ilhas, eu sempre chamo os mestres marceneiros, que constroem as palafitas, que fazem a amarração da palha na cobertura, que vão falar sobre, a estaca e a estrutura para fazer a amarração dos pilares para construir a tipologia. O assoalho de uma palafita que é solto. Por quê? Maré subiu, época de maré alta, sobe o assoalho da casa. E aí você adapta em relação à maré. E aí os alunos, todo mundo maravilhado. Por quê? Na faculdade eles não têm aula disso. Então, se eu pedir para eles projetarem uma palafita, não sabem. E nenhum arquiteto vai saber na maior parte das vezes. Mas o quanto que são, de novo, arranjos que sempre existiram, mas que a gente sequer reconheceu e validou para ir lá parar para estudar, sabe? Aprender ou trazer. Porque, na real, eu acho que os mestres marceneiros deveriam ser professores da escola. E não eu ir lá, aprender, me apropriar, e agora eu vou dar aula disso e vender meu curso sobre isso.
mas o quanto que o processo, de novo, volta para o repertório, porque se o repertório fosse mais honesto e coerente, a gente teria eles com cadeira e assento dentro da faculdade para ensinar a fazer, de maneira muito prática, de maneira de reconhecer e validar um conhecimento e uma técnica que está aí há séculos. E aí a gente não incorpora. Então, por isso que eu volto sempre para o repertório, porque, de fato, para mim, eu acho que é o grande ponto de virada que a gente tem a oportunidade de reposicionar o nosso campo do conhecimento, de pesquisa e de atuação profissional também. Porque, de novo, se eu tenho aquele repertório muito condicionado e metropolitano, aqui eu vou ter um repertório muito diverso. Então, eu trouxe, sei lá, a Palafita como um exemplo, mas é uma das. Então, é também entender que é um arranjo territorial muito diverso, que não é simples de selecionar, de catalogar, de precificar, mas, de novo, a gente que é limitado, que tem um repertório muito pequeno para capital, metrópole e região metropolitana. E aí eu lembro de muito dos trabalhos que a gente vai desenvolvendo lá no nosso, né, em Belém, de maneira geral, que é, de fato, de entender esse arranjo espacial, tipológico, das construções, essa relação com a natureza, que é uma relação de respeito, de fato. E aí parece romantismo, e aí é muito engraçado, porque, para a gente que cresce na capital, a gente acha esse discurso bonito ou poético, mas meio romântico, e quase sempre a pergunta dos alunos assim, Tainara, mais de maneira prática, a nível de mercado. Por isso que eu sempre levo os alunos para lá. Porque aí senta com a comunidade e escuta, vê como é o dia a dia, quantas pessoas, qual é a rede, qual é a densidade, qual é a renda. Eu lembro dele chocado, qual era a renda de uma família que vivia do extrativismo do açaí. Aí eu falei, vocês não vão ganhar isso nunca, nem no escritório de arquitetura. Então é melhor tu comprar teu terreno, subir no açaí e tirar, de ficar chocado que a renda mensal era de 12, 15 mil reais, 18 mil reais, num período de safra, mais de 20. E a grande questão que eles traziam era assim, mas por que ele vive desse jeito? Porque era o discurso de, se eu ganho isso, por que eu não estou num apartamento em Belém? Porque os valores são outros, diferentes. E aí, de fato, o tempo é outro, o tamanho do lote é outro, tem espaço, tem terreno, tem quintal. Muda completamente. E é um choque, de fato, de repertório, de novo. De você entender que nem todo mundo quer morar num apartamento estúdio na área central, numa condição que aí sim é muito mais precária do que quem está num lote produtivo numa ilha da cidade de Belém. Só que a gente vai julgando com um monte de preconceito estabelecido, de fato, esses arranjos. E aí arranjos, por exemplo, aqui eu sempre mostro esses mapas de Santarém, porque eu acho eles muito didáticos também, que o arranjo de cidade é outro, é muito diferente. Isso aqui é uma região metropolitana, no Pará. Região metropolitana de Santarém, 3 municípios. Essas manchinhas cinzas é a área urbana. É menos de 1% do território da região metropolitana. E a gente está acostumado com o quê? Região metropolitana que vai conurbando, né? Aquela grande mancha urbana a perder de vista. Isso aqui é uma região metropolitana. Agora pensa um plano metropolitano para cá. Eu lembro quando a gente foi fazer a revisão do plano de Santarém, eu não sabia nem... Todo o meu repertório, o Estatuto da Cidade, mais de 30 instrumentos urbanísticos. Eu passava num concurso público, mas não sabia fazer um plano diretor para cá, porque... Aí eu vou ter Resex, Flona, centenas, milhares de comunidades. Como é que tu pensa o processo participativo? Como é que tu organiza? Até para pensar o plano de trabalho, o cronograma, o orçamento era um desafio, porque a gente está acostumado a trabalhar com capital. E como é que você zoneia, organiza? Não vai ser um quadro de parâmetros e modelos urbanísticos clássicos, com afastamento, recuo, coeficiente... Não funciona. Aí, de novo, é um problema de repertório. Porque eu sou professora de urbanismo, planejamento urbano. E aí, o que eu ensino para os meus alunos? Constituição, Estatuto da Cidade, plano diretor, plano setorial. Eles estão prontos para trabalhar em São Paulo. Mas se eles passarem 2, 3 municípios, não sabem mais trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, é o que a minha ementa me manda ensinar. Então, eu vou instrumento por instrumento. Ortogonerose, PTU progressivo, ele nunca vai aplicar aquilo na vida dele. Não na Amazônia, mas ele sabe, do início ao fim. Aí, por isso que eu vivo em crise, né? E aí eu fui trazendo para exemplos mais recentes. Do quanto que esse contraste também, ele não é só na comunidade rural, lá longe. Bora pegar Belém. Uma cidade com 1,5 milhão de habitantes. Que se são uma região metropolitana, os 3 primeiros municípios conurbados,
2,5 milhões de habitantes. O quanto que esses valores eles não estão tão distantes. Eu sempre gosto dessa historinha. Aqui é o canal São Joaquim. Aqui é a área central da cidade. É isso. Olha, aqui vai ser o pavilhão da COP, da Zona Azul. E aqui vai ser a Zona Verde. Nada a ver, mas só para mostrar. A área central de Belém. E aí você vai ter... Belém é atravessada por canais. É uma cidade toda cortada por canal. O canal São Joaquim é esse aqui, o azul. Uma das maiores macrodrenagens que o BID financiou na América Latina. Anos 90. Então, ele era uma área de várzea, que foi ocupada informalmente nos anos 80. E aí, nos anos 90, a cidade cresceu, engoliu essa área. E aí, anos 90, em 2002, finalizou a obra, a canalização do rio inteiro. E há uma das maiores, mais de 10 anos de obra de macrodrenagem e um dos maiores investimentos do BID na América Latina inteira. Beleza. Entregou um canalzão. Que horas a seção é maior, horas a seção é menor. Mas um canal. E aí o quanto que, de novo, né, apaga completamente a natureza e a manchete que vem junto é bem didática do que é esse modelo de urbanização, desenvolvimento e progresso. As famílias receberam um canal clássico, como qualquer canal. Marginal Tietê, Pinheiros, Galeria, Murinho. 10 anos depois, a população foi lá e reflorestou a margem inteira. Então, ocupou e reflorestou. E aí você tem um parque de 5 quilômetros de extensão. Um parque no sentido de que a população foi lá e manejou. É tudo plantado. O poder público não botou uma árvore. Era um canal numa galeria, ruazinha, murinho, canal, murinho, rua. Coisa mais simples, aquela seção mais simples possível. A população derrubou o muro, aterrou uma parte e manejou. E aí você vai ter árvores de grande porte por 5 quilômetros de extensão, que atravessa 7 bairros e bairros vulnerabilizados. Belém tem uma especificidade. A periferia fica no centro. Então, isso aqui ó, é a área de Zeis. Periferia é a área central. São os bairros mais populosos da cidade. A mesma coisa aqui. Bem aqui são os bairros com metro quadrado mais caro da cidade. Então, isso aqui só existe porque é a área de Zeis. E aí a população foi lá e manejou. Em 10 anos. 10 anos levou o tempo todo para manejar. E aí você vai ter áreas, inclusive, de manejo de açaí, que a população tira, vende, consome, horta comunitária, parquinho infantil autoconstruído, escola comunitária, círculo de oração com seu espaço, e vários espaços comunitários de ponta a ponta. Briga de vizinho porque o açaí é meu, não é teu. E árvores frutíferas. E por 10 anos. Faz uns 4 anos atrás, a prefeitura lança um concurso público nacional para fazer o Parque São Joaquim. Está aqui o render. Para requalificar essa área toda e fazer o projeto do Parque São Joaquim. E aí, quando a gente estava trabalhando numa organização do terceiro setor, lá em Belém, e a gente foi acompanhar o processo participativo. E aí, acho que a mais engraçado era conversar com os moradores, e a maioria mulheres, chefes de família. Era assim, para que parque? A gente já tem um. E assim, sabe aquela pergunta que tu não faz quando, tipo assim, a senhora sabia que vai ter um projeto de um parque aqui? Que parque? Ah, vamos fazer, mas para que já tem? Aí falaram, vamos colocar mobiliário, não, mas já tem. E vai arborizar. Então, de novo, repertório. Porque assim, parque a população fez. Manejou, autoconstruiu, fez. Só que não é um parque, né? Gourmet. E aí você vai ter lá o projeto. E aqui não é uma crítica, sei lá, o escritório que ganhou e fez o projeto. Mas é uma crítica ao repertório. Porque quando você vai lá e lança um concurso público e vai fazer isso aqui lá, você está falando de bairros vulnerabilizados do lado do metro quadrado mais caro da cidade. Então, qual é a tendência da coisa que você ocupa? E aí, outra questão de relatos interessantes, que volta para o repertório, é quando a população começou a se engajar nesse processo participativo, a maior preocupação é, poxa, vão tirar as árvores que a gente plantou, demorou tanto para crescer. E aí a gente plantou com tanto carinho e manejou, e aí tu vai ter jambeiro, taperebá, manga, açaí. E aí agora, para dar espaço para deck, passarela, você vai suprimir uma vegetação que foi manejada pela população por muito tempo?
E aí eu fiquei pensando, assim, numa das frases que uma senhora falou, tem até um documentáriozinho que a gente produziu de maneira bem amadora, que é Guardiões dos Rios. Está no YouTube. Acho que é 7 minutinhos, assim, que vem as entrevistas, os relatos. E aí a maior preocupação de uma das moradoras era assim, será que agora que vai virar parque vão fazer igual a Doca? Que é o canal que passa no metro quadrado mais caro da cidade. Agora vai virar parque também, que está na moda, parque no canal. Mas a maior preocupação dela era, pô, a gente foi lá, recebeu isso aqui, a gente transformou isso aqui nisso aqui, para agora vir um parque, e o medo dela era o parque formal, público, voltar a ser isso aqui. Porque eles foram lá, são 10 anos, e aí tem uma relação quase que afetiva. Eu lembro quando a gente começou a entrar no território para conversar, cada uma sabia quem plantou cada árvore. Porque foi cada um fazendo à frente da sua casa. Então, começou com um manejando aqui essa fachada, a parte do canal que fica em frente à minha casa, o vizinho foi lá e fez a dele, e assim isso foi acontecendo. Não foi nada combinado. Uma grande organização social. Não. E aí, por isso que tem uma relação de, eu plantei essa árvore aqui quando eu era uma mudinha, meu filho brincava. E tem toda uma construção de espaço que vem junto. E é por isso que depois, na tese, eu fui, enfim, tensionando algumas questões de o quanto que essas inquietações, por exemplo, todas, elas me surgiram a partir da empiria. Não foi a partir da uma disciplina que mudou a minha vida. Foi o processo de campo. Assim, o fato de eu ter tido a oportunidade de, desde a graduação, ter bolsa de pesquisa, ir para os territórios, sair de Belém, ter experiências que me levaram a questionar, eu acho que foi isso aqui foi até um esqueminha que eu coloquei na minha defesa de tese, para mostrar o quanto que, na minha cabeça, o meu processo ele foi o contrário. Eu não fui estudar a teoria, peguei conceitos, escolhi um objeto de campo, uma comunidade, fui lá testar, validei. Não, foi o inverso. A empiria foi o que gritou primeiro. E aí acho que é outra questão que a gente, conectando muito com o ensino, do quanto que esse ensino territorializado, conectado, ele faz a diferença. Ele tensiona a sala de aula, né? Para depois eu ir questionar a teoria, entender a necessidade de revisitar e ampliar a minha abordagem teórica, para depois chegar na discussão do ensino, de maneira geral, que eu acho que é a trilha ali que eu vou percorrendo, que volta sempre para a discussão do repertório. E eu trouxe os dados para compartilhar com vocês um pouquinho dessas questões que me fizeram, de novo, voltar para o debate do repertório. E como é que a gente podia reconstruir, porque aí eu me vi professora. Tá, beleza, como é que eu, enfim, penso por dentro e reposiciono um pouco o ensino, a formação, as disciplinas de grade curricular, para eu não morrer com a minha crise sozinha, né? E aí foram essas questões de como é que a gente olha para... E foi onde vieram ali os conflitos mais teóricos, metodológicos, porque eu lembro que a minha maior crise no doutorado, com o colegiado, era a metodologia. Porque metodologia tem sempre aquela coisa meio engessada, né? De você fazer revisão bibliográfica, escolher um objeto de pesquisa. E aí tem o problema do objeto de pesquisa, esse lugar externo, que você se coloca como observador dessa comunidade, desse território. E aí você vai lá no objeto, monta um formulário, sistematiza dados oficiais, tabula, tensiona o conceito e termina. E aí eu não me encaixava. Para mim não fazia sentido, depois de tanta crise, terminar numa metodologia engessada. E aí foi quando eu chego nas metodologias mais indisciplinadas, que elas vão reconhecer histórias, narrativas, a oralidade. E aí o quanto que, de fato, para a gente conseguir ter uma virada conceitual, epistemológica, eu preciso radicalizar um pouco. Senão não vou conseguir inovar, de fato, né? E aí eu precisava pensar em como tensionar essa história única, de ir para além dessa história oficial. E aí, para mim, a grande discussão era começar pela grade curricular. Porque uma coisa era isso, eu sozinha, outra coisa é, imagina que numa sala de aula com 30 alunos, se 5 comprarem essa, a gente começa aquele trabalho de formiguinha. O professor ele é um otimista sempre, né? E aí eu fui. E aí aqui eu fui cruzando um pouco desses meus chapéus. A Tainara, pesquisadora, professora, e aí eu estava presidente do Conselho de Arquitetura. Então, tinha esse lugar da atuação profissional. Quem é o arquiteto urbanista?
E aí eu fui para esse debate de que, assim, para pensar uma inovação, de fato, no nosso campo do conhecimento, eu precisava tensionar o ensino. E aí eu gosto muito do esqueminha da árvore, porque tem aquele texto muito famoso que é: o ensino da arquitetura não é uma árvore. No sentido do quanto que o ensino ele fica centrado num único pilar, quase sempre, que é o projeto arquitetônico. E aí o quanto que, por outro lado, o Conselho de Arquitetura vai te dar dezenas de atribuições profissionais. Mas, se a gente for olhar, a nossa formação nos direciona quase que para uma. Você vira arquiteto projetista. E como é que eu te dou, numa resolução, dezenas de atribuições e eu te formo para uma só? É por isso que o Brasil vai olhar para a gente e vai olhar como um arquiteto projetista. Que eu contrato, que eu pago, que é caro e que eu uso se eu precisar. Ou se eu tiver dinheiro. E aí eu precisava olhar para esse repertório do campo. De como é que essa prática está associada e não diversifica. E do quanto existe quase sempre ainda uma desconexão da realidade. É o arquiteto Deus, que pega o lote dele, que o professor passou, limpa o terreno e começa o projeto do lote para dentro. E mal integra com o entorno. E aí começa a pensar a sua obra arquitetônica. E aí muito desconectada da cidade. E aí o quanto que a gente precisava romper, então, com essa fragmentação, de ter um eixo estruturante. E aí, para isso, eu fui para os dados. E aí, tu vai ter dado do EMEC sobre ensino. Aqui eu fiz um recorte que também precisava. Então, eu fui lá para os cursos de arquitetura público e privado da região norte, de maneira geral. Então, eu percebi um outro problema, mas que eu não dei conta, outra pessoa segue esse debate. Que é, na região norte, a gente tem a menor quantidade de cursos de arquitetura, se comparado. E o que tu vai ter? Se essas regiões formam muito arquiteto, são eles que passam nos concursos para professor. Então, a maior parte do colegiado das universidades públicas da Amazônia começam a ser ocupados por professores de São Paulo, Rio, Brasília, com uma formação que não conhece nem a história do lugar. E aí uma formação ainda mais generalista, se comparado ao nosso território. E aí que vai reproduzir, então, o modelo de ensino e uma grade curricular desterritorializada. E aí o quanto que os nossos arquitetos eles estão sempre na capital. Aqui eu peguei da Amazônia, que foram os dados que eu fui tabulando, mas acho pouco provável o cenário ser outro. Mas a gente tem uma concentração muito grande, proporcionalmente falando, de arquiteto que está na capital. Se eu for olhar no Pará, eu tenho mais de 80 municípios que não tem nenhum arquiteto no quadro da prefeitura, de 144. Então, do quanto que a gente é visto, de novo, entre a gente e o engenheiro, vai o engenheiro. A gente não entra. E aí, como é que você pensa Secretaria de Habitação, Urbanismo e Mobilidade sem arquiteto? Aquela concentração, de novo, nas cidades, tudo capital, na sua maioria. E aí eu fui um pouco para ensino, que é a nossa formação, pelo menos olhando para a Amazônia, é mais ou menos essa. A teoria e a história começa na Idade Clássica, e aí você vai ter lá um semestrezinho de Brasil, ou aparece no modernismo também. Então começa que tu não estuda nem um pouco dessa história antes da ocupação colonial do Brasil, basicamente. Então a teoria da história ela é eurocentrada, colonial, uma narrativa oposta, que não é tensionada ali formalmente. Aqui eu estou olhando para a grade curricular formal, não estou botando optativa. Então, a teoria e história ela condiciona uma história única. Se eu for olhar para o projeto ele vai sempre, né? Unifamiliar, comercial, a escola, o hospital, a HIS e a torre. Então, isso quando a HIS aparece, vai ter curso que quase não aparece, mas, no geral, tem um semestrezinho de habitação de interesse social. Mas você condiciona a tipologia também, e a estrutura. Se você vai para o urbanismo, quase sempre, na Amazônia, pelo menos, começa com loteamento. E aí você vai ensinar a otimização do uso do solo, sabe, mascaró puro ali. E aí você pouco avança em outros debates. E aí planejamento urbano, que vai nos trazer sempre os instrumentos da política urbana, importantes, mas que, né, tem seu limite de aplicabilidade, ainda mais no nosso contexto. E paisagem, vai fazer a praça, vai fazer o parque, e tem um semestre de ecologia urbana, que quase sempre é mais teórico. Então, essa é a estrutura. E aí, por isso que eu fiquei pensando de precisar olhar para o ensino, porque se eu não olho para o ensino, a gente vai ter acesso a debates como esses pontualmente, e depois tu volta para a tua fórmula única de sala de aula.
E aí eu fui um pouquinho para além, assim, bibliografia. Quem é que vocês leem? Qual é a ementa da disciplina de vocês? E aí graduação e pós-graduação, porque essa minha crise ela é uma crise que vai perdurando, mestrado e doutorado. Porque eu fui me encontrar lá na minha crise teórica e metodológica, eu fui buscar bibliografia que não me foi apresentada no meio do curso. Porque eu não estava satisfeita, eu precisava brigar no programa, eu precisava arrumar um argumento. Mas, de maneira geral, a bibliografia da graduação, projeto tem pouca literatura, é o que menos aparece pontinhos de literatura, se a gente for ver, então é uma disciplina que quase sempre é a prática pela prática, é o projetar se aprende projetando. E aí a teoria fica um pouco à margem nas escolas de projeto, de maneira geral. E aí uma literatura que é pouca teoria e muita prática, o que isso é um problema, porque a gente não faz autocrítica, e, ao mesmo tempo, muito defasada. Ela chega ali, por exemplo, anos 2000, anos 90, década de 95 ali. Então, você não atualiza. E aí o debate climático, o debate de gênero, de raça, são quase sempre literaturas mais recentes, que começam a ser massificadas, anos 2000 para cá. Mas o que eu percebi, as grades curriculares, nas suas ementas, estavam parando no tempo. Então, você estudava os clássicos e parava nos anos 90. E aí, no máximo, você colocava ali um artigo ou outro, mas era muito pontual, dos anos 2000 para cá. Então, os debates atuais não estavam dentro das ementas formais. E a outra clássica, que quer falar de colegiado. Então, assim, composição de colegiado importa. Porque influencia em quem decide. Disciplina, ementa, referência bibliográfica, curso. E aí, olhando para os dados, eu fui me revisitar. Em todas as instituições que eu passei até hoje, eu sou a única mulher negra professora do curso, por exemplo. E aí eu sempre fui professora de instituições privadas, porque terminei a tese ano passado também. Mas eu sempre era a única. Das duas que eu passei, decidi sair e de onde eu estou hoje em dia. E aí, de fato, isso importa porque, assim, se eu levo esse debate para a faculdade, eu preciso de aprovação de colegiado. Eu preciso para mudar uma estrutura de curso, disciplina, grade curricular, ou para, começar a levar esse debate para virar ementa, virar referência bibliográfica. E aí a gente vai ter clássico, as clássicas abordagens de, olha aí, tecnologia, a maior parte dos professores vão ser homem. Projeto, a maior parte vai ser homem. Teoria. E aí você começa a perceber que, de fato, se você não diversifica colegiado, você vai ter ainda, muito provavelmente, a narrativa da história única. Porque é importante você ter aula como uma professora de projeto. Homem e mulher são abordagens diferentes. Se você tem sempre professores da mesma classe social, é a mesma abordagem. Então, diversificar é importante porque você permite espaço para o debate, para abordagens diferentes, diversas. E aí, assim, o debate do repertório foi me levando para esses lugares, de tensionar. Então, de entender a superação disso aqui é muito mais profundo do que uma campanha publicitária que a gente faça como Conselho de Arquitetura. E aí olhar para essa estrutura, porque se isso não muda, e aí isso precisa ser intencional. Porque senão, assim, esperar e achar que, sei lá, é mérito, é coincidência, é uma outra questão. Mas isso precisa ser intencional. E o quanto que isso é muito mais simples. Eu trabalho em instituições privadas. Isso é muito mais simples de se resolver, mas, ao mesmo tempo, um debate que eu faço lá, com a FPA, é concurso. Porque concurso público, por exemplo, para aplicar a lei de cotas, é a regra de 1/3. Que concurso que abre mais de 3 vagas para uma faculdade? Então, você nunca aplica a lei, você nunca diversifica de fato. Então, o quanto que isso é importante para, de novo, repensar repertório. E aí, para conseguir a gente ter projetos pedagógicos, de fato, inovadores. Então, eu acho que, assim, chegar na educação foi esse lugar que o repertório me levou. Porque, de novo, é muito mais do que eu trazer um catálogo de soluções. A gente precisa repensar os processos para que, de fato, os produtos mudem. Senão, a gente vai continuar copiando fórmulas que não funcionam para os contextos mais diversos que a gente vai ter. E eu acho que eu fico por aqui. Se eu não estou confusa. É isso. Obrigada.